Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Francine, líder de equipe de novos negócios e marketing na Aluplex. Estamos aqui hoje, eu e a Alice, com o Ângelo Caldeira, nosso CEO, que vai falar um pouquinho da sua trajetória no direito. Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Tudo bom, Alice? Oi, Fran, tudo bom? Tudo bom, Ângelo? Olá, como vão vocês? Primeiro podcast, hein? Esse é o primeiro que eu estou participando do LuplexCast. Uma honra, muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Bom, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho da Aluplex, mas antes da gente falar da Aluplex, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí nessa área, na área jurídica. O mercado jurídico é um mercado que está mudando muito, né? Eu sempre fui um cara meio aflito com as mudanças de tecnologia. Então, quando eu estava no colegial, ficar pensando o que eu posso fazer da minha vida que eu não acho que vai automatizar. Assim, parece coisa de brincadeira. Em 1993 eu estava pensando nisso aqui, né? Porque eu pareço mais jovem, mas eu sou velhinho já. E eu falei, não, vou fazer direito, porque a hora que um juiz, né, for substituído por uma máquina para decidir alguma coisa, que todo o resto já foi, né? E aí meio que karma voltar para agora sou eu que estou tentando ajudar a automação do direito e a mudança, a transformação da nossa profissão. Eu fiz direito, né? Claro, na Universidade de São Paulo, na São Francisco. Depois eu fiz administração de empresas, né? Na Getúlio Vargas. E comecei a trabalhar num escritório. O primeiro escritório que eu quis trabalhar, muitos dos meus amigos foram para escritórios de grande porte, né? Eu quis trabalhar num escritório de médio porte. Por quê? Para ter a possibilidade de expandir o raio de coisas que eu poderia enfrentar, né, de temas. Eu queria ter uma formação mais holística e eu tinha ideia já, cabeça de empreendedor ou doido, né? Eu queria ter meu próprio negócio, eu queria fazer coisas. Então, por exemplo, eu preciso aprender primeiro. A gente não pode sair fazendo, né? O nosso método, inclusive até na Aluplex, reflete um pouco isso, né? Às vezes você tem que fazer com cautela e demorar mais, mas fazer bem feito. E eu trabalhei num escritório de advocacia que era em Alphaville, né, aqui em São Paulo, né, perto de Barueri, e era um escritório que fazia falências e concordatas, né, antes de recuperações judiciais e falências, e tinha muitos clientes interessantes. Tinha um grupo de rádios, um conjunto de rádios e televisão, tinha falências de empresas de grande porte, de indústria militar, de empresas de varejo, e também tinha muitos casos cíveis, né, contra bancos, ou então representando também instituições. Foi muito interessante, eu aprendi bastante, né? E depois de uns 4, 5 anos de formado, eu resolvi abrir o meu próprio escritório. E abri o meu escritório. No meu escritório fiz muitas coisas interessantes. Eu tinha um sócio americano, né, que trabalhou conosco, e no nosso escritório a gente fazia principalmente contencioso empresarial, né? Também fizemos coisas de M&A, de operações societárias. Então, foi bacana também, dentro daquela ideia de ter conhecimento sobre todas as áreas, né? Porque é muito comum um advogado, você acaba se especializando numa área para fazer contencioso. Você acaba tendo muito menos experiência transacional. Essa é quase que a clivagem mais fundamental que tem no exercício da advocacia, entre o advogado transacional e o advogado contencioso. Então, fiz muito mais contencioso, mas também tive a oportunidade de trabalhar no transacional. E aí eu fiz uma coisa muito doida. Eu fiz um M&A de escritório. Eu vendi o meu escritório para o Moraes Pitômo, que é um escritório super tradicional aí, muito famoso na área criminal, mas que também tem uma área... Trabalhei lá, por acaso? A Alice trabalhou lá. Não foi lá que eu conheci a Alice, não foi por conta disso, né? Não sei se você estava trabalhando na época. A Alice é muito mais jovem, ela devia estar no terceiro colegial quando isso aconteceu. Mas eu vendi. O Moraes Pitômo é um escritório muito interessante, porque era uma preocupação. Eu tinha recebido um convite para ir trabalhar num escritório maior, que é o Levi Salomão, um escritório muito bacana, e não queria deixar ninguém na mão, né? Uma coisa muito importante, a gente tem que se preocupar com as pessoas. Então, o Moraes Pitômo foi bacana porque ele absorveu toda a minha equipe e também os clientes. Você não vende carteira de clientes, mas você oferece, né, para os clientes, fala, olha, se você continuar com a equipe, você vai continuar com as mesmas pessoas te atendendo, né, e você vai conseguir
que manter os seus contratos, então, contrato de honorários que já estava pago, o que era por hora ia manter a tabela de horas que já tinha. Então, todos os clientes continuaram sendo atendidos como se nada tivesse acontecido, exceto o Ângelo sair, né? E eu pude experimentar fazer agora o caminho diferente, né? O Corsis Honorum, como falavam os romanos, de ir para um escritório grande, né? E aí, no escritório grande, eu fui sócio, né? Fiz vários trabalhos interessantes, arbitragens internacionais, disputas societárias e brigas, né, entre empresas. Também comecei a lidar mais com uma coisa que eu gostava muito, que era direito eletrônico. Então, jogamos para empresas como a Microsoft, joguei contra a Sun Microsystems, num caso super interessante lá de um projeto de desenvolvimento de sistemas. O cliente era uma empresa que estava participando do projeto junto com eles. Então, assim, foram casos muito bacanas. Tinha também coisa de consultivo. E eu fui aprofundando o meu conhecimento sobre uma área nova que estava surgindo, que era direito computacional. Então, o direito computacional é uma coisa tão interessante, me deixou tão perturbado, assim, quando eu comecei a ler as primeiras coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, aí nos idos dos anos 2010, né, que eu comecei a viajar do que era o futuro, né, e comecei a pensar, olha, eu tenho que escolher se eu vou passivamente esperar esse futuro acontecer ou se eu quero participar ativamente da construção dele. E é muito difícil fazer isso advogando. Assim, tem muitos escritórios, muita gente que tentou fazer sistemas, né? E fazer principalmente nos escritórios tradicionais, né? Uma grande banca que você estava no final. Desculpa, que tinha até, eu lembro da minha época de estagiário, que era a piada, mas tinha até um manual de como se dobrar a camiseta dependendo do ambiente, não era? Um negócio Os super escritórios estão preocupados tanto com a engessado. parte administrativa, né? Mas o que você falou, o desenvolvimento de sistemas, assim, eles estão preocupados em como dobra a camisa, como faz a coisa, e às vezes você fala assim, pô, eu quero ter controle também sobre o meu sistema, porque eu sei fazer melhor. O sistema de gestão, principalmente, que era as coisas dos anos 2000, né, que tinha muitos escritórios maiores que estavam tentando desenvolver o próprio. Não era absurdo. Já tinha nessa época alguns escritórios tentando desenvolver softwares? Tinha, mas e a ideia não era absurda, porque os sistemas que tinham não eram muito bons, né? Tinha algumas limitações. Então, mas o ponto é que é muito difícil você conseguir, mesmo sabendo, tendo as regras da prática advocatícia na sua cabeça, né, de como eu devo praticar os meus serviços jurídicos, que é difícil às vezes transmitir isso para a equipe de TI, transmitir isso para um grupo de programadores, mas a advocacia consome a sua vida. Você tem que escolher se você quer ser advogado ou fazer qualquer outra coisa, né? Advogar toma muito tempo. Elas eram parte da aflição também, quando eu comecei a pensar em direito computacional, que é das coisas de automação, que a gente já vai falar. Então, eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu saí do escritório, tirei um sabático de 1 ano. Então, o primeiro combinado, ele falou, você é doido, você vai querer voltar, né? Então, tira um sabático, Ângelo. Qualquer coisa que você quiser, você tem 1 ano para direito de arrependimento, para falar, não, desculpa, deixa eu voltar aqui. Mas deu certo, né? E aí eu fundei a Luplex, e foi uma experiência... Que ano foi isso? A Luplex foi em 2014 para 2015, exatamente quando eu estava nesse sabático, que eu comecei a montar o time, né, e desenvolver o sistema. E qual que era a ideia, né, da Luplex? O que é que me deixou tão aflito? A ideia era sistemas de automação documental que estavam começando a surgir nos Estados Unidos, de gerar documentos de maneira automatizada, né? E era um ponto além dos sistemas que já tinha coisa que já tinha 10 anos nessa época, né? De montar, mas ela não conseguia absorver toda a complexidade do direito. Então, você fazia sistemas que montavam coisas simples, né? Que conseguia pegar blocos de texto e montar, mas não tinha uma capacidade semântica de compreensão do direito. Eram as primeiras coisas de inteligência artificial e de processamento de linguagem natural que estavam começando a aparecer e que tinha uma promessa de conseguir fazer essas coisas mais complexas, as coisas que hoje, ainda em grande parte, né, só o advogado é capaz de fazer, e conseguir dar automação de mais do que formulários, do que coisas simples, né? E aí a ideia da Luplex falou, não, vamos fazer então um sistema especialista, né, para construção de documentos automatizados. E é claro que aí dali você deriva e começa a expandir o resto. Então, assim, a Luplex evoluiu progressivamente de um sistema de automação
para gerar, para também ser capaz de absorver conteúdo, não só por meio de entrevistas, né, mas também por meio de interpretação e que a gente chama de data extraction, de documentos externos que passam a ser lidos e compreendidos pela plataforma. E aí, qual era o próximo passo lógico? Né? Assim, eu quero também trabalhar com esses dados. O problema que tem sério no direito é que... o problema sério que tem no direito é que os documentos estão não estruturados. Então, quando você quer fazer análise de dados, você fazer ciência de dados no direito, o problema nem é a complexidade do que o direito exige para você conseguir ter alguns insights e algumas coisas bacanas. O problema é que não tem dado pronto. Então, o conhecimento do advogado, quando você vai perguntar, é essencialmente anedótico. Você fala, pode tal coisa? Eu já vi uns casos, ele uma jurisprudência, porque não tem um corpo todo organizado de dados. E esse trabalho de organização é muito grande. Então, falou assim, o que nós quisemos fazer? Assim, vamos criar uma linguagem de domínio, né, que vai representar os conceitos jurídicos, e aí nisso eu não só gero o documento, mas eu guardo essas respostas de maneira estruturada no sistema. Então, eu posso ter a parte que a gente chama de legal analytics, né, de inteligência de negócios, dada para o conteúdo jurídico. Então, assim, começamos com a geração de conteúdo, né? Começamos depois a absorver esse conteúdo de outras maneiras, não só por meio de entrevistas. E aí, com isso, a gente passou a ter a possibilidade da inteligência de negócios, business intelligence ou legal analytics, né, como a turma chama na área, para eu compreender o que está acontecendo no direito de uma maneira mais ampla, né? E o que estava faltando nessa equação? Era exatamente os fluxos de trabalho. Então, era a parte de como que eu lido com a gestão do dia a dia. Assim, o conteúdo é o que a gente vê mais valor, porque o trabalho importante do advogado é o trabalho intelectivo, né? É o trabalho que ele para pensar. É quando ele escreve a tese, quando ele está montando uma cláusula, quando ele está negociando com outra parte. Naquela uma semana do mês que ele para escrever a tese, não copiar e colar no outro. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, Alice. Exatamente isso. O advogado, essa é a coisa de maior valor. Mas isso, na prática, é 10% do dia do advogado. 90% do tempo, em média, tá? Isso tem estudos de estatística disso, principalmente lá dos Yankees. Você está fazendo o quê? Você está lançando hora, você está controlando prazo, você está fazendo aquisição de contexto, ou seja, entendendo com o cliente um determinado problema, você está procurando teses, coisas que você já escreveu, procurando jurisprudência. Você não está efetivamente pensando o conteúdo, você está fazendo trabalho administrativo ou tentando recuperar conhecimento que está esparso. Então, o que você pode fazer para mitigar isso? Não só você vai ter um sistema que vai fazer a gestão do conhecimento e que a máquina consegue ler agora esse conhecimento, mas que você também consegue transformar ele numa biblioteca organizada de conhecimento jurídico, que você consegue recuperar fácil e propagar. E que você consegue também, inclusive, institucionalizar, acho que isso é um ponto bacana para a gente falar depois, institucionalizar o conhecimento jurídico de um determinado escritório e para você conseguir difundir até das pessoas mais sêniores, né, para as gerações mais jovens, para os novos advogados, para os estagiários que estão aprendendo e vindo aqui para o mercado. Mas o conteúdo não era só o que era necessário. Então, o que a gente fez na Luplex recentemente, né? Assim, a evolução da plataforma? A gente precisava da gestão do ciclo de vida. A coisa mais bacana que tem Porque hoje... até aqui você praticamente criou uma linguagem para explicar para a plataforma o que é advogar. Então, você está codificando o capital intelectual de um advogado, por exemplo. Você está transformando a plataforma num braço direito do advogado. Nós estamos transformando a propriedade intelectual do advogado, nós estamos formalizando ela, porque isso é uma coisa importante, a propriedade intelectual continua sendo do advogado. Outros sistemas não dão certo se não forem isso, né? Tem algumas legal techs aí que você vai perguntar para o empreendedor e fala assim, eu quero destruir a advocacia, eu quero automatizar tudo. Fala assim, nossa ideia foi o contrário, até por conta do meu histórico, que eu queria era ajudar os advogados. Eu queria parar de competir com eles e queria servir a eles, ganhar dinheiro também no processo, né? É bom, mas servir os advogados e não mais competir com eles. Então, como que a gente transforma isso? É exatamente pegando essa propriedade intelectual, esse conhecimento dele, convertendo para o formato digital, um formato que a máquina também vai entender. E aí você formaliza o know-how, né, daquele escritório de advocacia. Você tira da cabeça
da pessoa e põe num formato institucional que, inclusive, outros advogados dentro do escritório, ou os estagiários, né, a advogada júnior que acabou de se formar ali, vai conseguir pegar e absorver aquilo ali. Então, a gente fala que é a cabeça dos profissionais que têm mais conhecimento dentro de um escritório de advocacia e também, claro, dentro de um departamento jurídico, porque é a mesma coisa, né, só que multiplicada por 10, por 100 vezes. Porque, ao invés dele ter que resolver cada problema individualmente, é você permitir que outros possam acessar esse conhecimento e gerar a solução desse problema. E aí, nisso, a gente propaga conhecimento. E, claro, quando a gente está falando de automação, tem que acelerar. Né? Então, padroniza também, né? Padroniza. Então, você tem que você padroniza e você passa a ter uma standardização. Aliás, uma coisa engraçada, né? Alguns advogados da velha guarda falam assim, é super importante, cada caso é um caso. Cada caso é um caso pelas peculiaridades de fato de um caso, né? Mas as regras do direito são padrões. E se você não padroniza, se para cada caso você inventa uma cláusula, por exemplo, numa negociação contratual, isso para uma empresa é ruim. Porque a empresa quer segurança jurídica. Segurança jurídica significa quando eu faço A e combino que vou te vender tal coisa, se você não cumprir, é isso que vai acontecer. Se você falar depende, né, e tem certos depende do juiz, depende do que vai acontecer, você cria um instrumento de instabilidade, de insegurança. Então, já temos no Brasil, tem uma insegurança jurídica no nosso país. Mas se você consegue padronizar, né, os resultados, você consegue entregar mais segurança jurídica. E para o advogado, se ele entrega de maneira consistente as mesmas respostas, né, então, assim, quando me perguntam tal coisa, eu consigo responder o mesmo, mas aí você pode ser consistente consigo mesmo. Mas se você tem uma equipe de 20 pessoas, no seu time, você pode ser uma instituição muito maior. Como que você faz todos responderem a mesma coisa? Como que você faz esse alinhamento? Então, ao institucionalizar o conhecimento, você permite que todos estejam na mesma página. Então, se perguntado por quê? Porque o conhecimento está ali. Então, a pessoa vai processar e aquilo ali vai virar um sistema de apoio para você. Um sistema de apoio que vai te ajudar a dar o caminho. Então, a gente vai construir como se fosse uma árvore de decisão, né, com todas as possibilidades, todos os Cs e entãos que vão constituir a lógica jurídica do que tem que acontecer. E aí, cada escritório, cada departamento jurídico, dessa maneira, institucionaliza esse conhecimento. Você tem o que a gente chama de playbooks, né, que exatamente são as regras, o manual de regras jurídicas, o como fazer, né, para a solução de uma disputa, para a negociação de um caso, de maneira que eu possa replicar e que eu possa usar novamente dentro da minha operação. Então, esse é um super ganho. Aí você vai escalar com toda a segurança, porque é o seu know-how, o seu... Você vai conseguir crescer muito mais rápido. O bacana de você institucionalizar o conhecimento e de você transformar isso num processo automatizado, né, é que no onboarding, na entrada de um novo advogado, um novo membro da equipe, você ganha um tempo enorme com isso. Então, assim, acho que vai ter muitos dos nossos ouvintes que vão se relacionar com isso. Né? A gente sabe que tem certas áreas do direito que o tempo para você ficar bom é demorado, né? Porque você tem que aprender fazendo caso a caso. E você tem que treinar uma pessoa. E hoje os jovens têm menos tolerância. Eu não quero ficar anos e anos e anos na profissão. Não, mas você vai fazer ali o negócio, daqui a 10 anos você vai chegar no ponto... As pessoas se cansam, né? Mas o direito demanda esse tempo hoje, na maneira como ele é implementado. Então, como é que você resolve a ansiedade, né, do jovem que quer aprender rápido? Mas o jovem é eterno, porque tem também o advogado que fala, eu quero experimentar uma nova área, né? Eu quero conhecer um novo setor. Mas você fala, mas eu tenho que começar do zero e daqui a 5 anos começa a ficar bom? Então, não. Como é que eu experimento isso? Se você institucionaliza essa base de conhecimento, quando uma pessoa nova entra no escritório, ela em um mês, às vezes em uma semana, ela já está conseguindo fazer, ela já vai conseguir fazer petições, já vai conseguir fazer contratos numa determinada área, responder perguntas de clientes de maneira sistemática e de maneira automatizada. E, mais do que isso, para o jovem também é um processo de aprendizado muito mais rápido. Porque você tem que fazer cada caso, você tem que pensar aquilo ali. E muitas vezes, quando eu estou fazendo o copia e cola, né, eu estou repetindo fórmulas que eu nem sei por quê. Né? Assim, você põe aquela cláusula por quê? Porque sim, que mandaram. Né? E aí você fala, não, então, na verdade, eu vou inovar, vou tentar escrever outra. E
o risco de você escrever uma bobagem é grande. Por quê? Porque você não tem experiência. Tem um motivo pelo qual aquilo ali estava, né, no contrato. Ou às vezes não tem. E aí também é um problema das bases de conhecimento que vai se perdendo no tempo, né? E você fica naquela dúvida de eu vou entregar uma coisa idêntica que eu já fiz ou eu vou mudar alguma coisa que o meu chefe ou meu sócio do escritório já fez, né? Então, é exatamente isso. E se você começa a pensar num processo de construção automatizada, a construção automatizada não tira o advogado da equação. Na verdade, ela puxa o advogado e a advogada para pensar apenas as coisas que a máquina não pensa, exatamente o que precisa de uma cognição maior. Então, você tem que tomar uma decisão. Se você quer fazer isso ou aquilo. Se o que o outro lado está alegando, se tem alguma coisa capciosa no meio, você, nessas respostas, aí você sabe, e o sistema é como se fosse na caixinha e buscasse o livro, buscasse, então, a cláusula que você precisa, o tema que você precisa para aquilo. Mas você vai conseguir fazer esse processo de pensar se tornar 90% do tempo do advogado. Porque você acelera. Então, o aprendizado também é acelerado, porque você começa a se preocupar não mais com o tempo, né, que você gasta com formatação, o tempo que você gasta com arrumação, com revisão de texto. Você passa a pensar apenas no direito, apenas em produto novo, apenas em melhorar uma tese. E você não melhora uma tese para um caso específico. Você não faz uma cláusula que vai usar naquele caso. Você, quando tiver que mudar, você retorna isso para a sua biblioteca de conhecimento. Então, o bacana disso é que você faz a melhora, né? O que os japoneses chamam de Kaizen, que é a melhora contínua. Então, você passa a ter uma melhora cada vez maior do seu conhecimento jurídico e do conhecimento jurídico da sua organização, né? Do seu departamento jurídico, do seu escritório, com esse conhecimento agora digital, né? Você consegue fazer muito mais agora e aprender mais rápido. Então, as equipes conseguem mudar dinamicamente. Então, como eu falei, os jovens não aguentam. Então, o giro de tempo que uma pessoa fica num escritório diminuiu nessa última década. Ela já vem diminuindo progressivamente. E como que o escritório tem que lidar com isso? Assim, se eu institucionalizo o meu conhecimento, eu consigo pôr uma pessoa nova mais rápido para dentro e entregar resultado mais rápido. Então, eu consigo formar times mais rapidamente. E para a pessoa que entrou, ela também vai aprender sobre uma determinada área do conhecimento muito mais rápido. Então, assim, é tudo de bom, né? Isso é a coisa que é bacana e que vai te entregar valor. Agora, o que estava faltando nessa equação e que ia dar mais ganho ainda, né, para os clientes da Luplex? Foi a fase que a gente avançou aí nos últimos 2 anos agora, que o conteúdo é o elemento central, né? O trabalho do advogado é advogar, é pensar teses, não é protocolar a petição. O trabalho de advogado não é ficar arrumando pasta. O trabalho de advogado não é lançar hora. Ver o número CNJ, ver se você mudou o número do inquérito ou do CNJ no petição inteira. Na checagem do documento, ficar relendo para ver se tem um erro de português. Se fosse... As contratantes, esse não é o trabalho. Esse não é o trabalho do advogado, mas esse é o trabalho do advogado. Porque se ele não fizer isso, o trabalho não sai. Então, o que vai fazer um diferencial? Aí se a gente fala, olha, vamos não só pegar esse conhecimento e esse trabalho e dar automatizado o conteúdo, mas vamos também dar a gestão desse conhecimento de maneira estruturada. Então, bacana disso agora a gente fala, vamos pegar o ciclo de vida. Isso é o que está super, vou dizer, na moda agora. Os sistemas que estão mais quentes, né, nos Estados Unidos e na Europa são sistemas que a gente chama de gestão de ciclo de vida de contratos. E aqui, no Brasil, nós estamos chamando de gestão de ciclo de vida de documentos. Por quê? Porque o contencioso lá tem uma dinâmica diferente. O Brasil é um mercado bizarro no contencioso. A gente tem contencioso absolutamente massificado. Falando de o país 25 milhões de processos. 25 milhões? Não, 30 milhões todo ano entrando e saindo da justiça. E um estoque de cerca de 100 milhões de processos no judiciário. Isso é 5, 10 vezes mais do que o segundo país do mundo, os Estados Unidos. Porque acontece que uma disputa nos Estados Unidos é uma disputa muito mais cara. Ela é muito mais profunda no que vai fazer, enquanto no Brasil os valores são mais baixos, mas eu tenho uma coisa absolutamente massificada. A história que todo mundo já falou, o Brasil é o país que tem mais ações trabalhistas no mundo. Não, o Brasil tem mais ações trabalhistas que todos os países do mundo somados, vezes 3.
Tá? Vezes 3 eu não sabia. O somado eu sabia. É muito, muito mais. E também, bancário também. Então, se a gente pega um banco como o Itaú, como o Bradesco, eles têm mais de 1 milhão de processos cada um. Mas você vê quanto o Goldman Sachs, o JP Morgan tem de processo na justiça? 300 processos, 500 processos. Não dá nem, os estrangeiros muitas vezes não conseguem nem entender a dinâmica do mercado brasileiro. Porque aqui é no varejo. E nos Estados Unidos eu advogo no atacado. Né? Então, quando a gente fala de ciclo de vida de contratos, aqui no Brasil é ciclo de vida de documentos, porque também o contencioso, as petições também podem entrar nisso. E o que é a gestão do ciclo de vida? Né? Gestão do ciclo de vida é eu pegar todos esses trabalhos administrativos, que eu falo que não é advogar, né? E também colocar na plataforma. Também serem executados. Então, a Luplex evoluiu para isso e o bacana é que você passa a fazer essa gestão, só que você tem que entender o contexto. Então, como é que eu automatizo o lançamento de horas? Eu preciso saber o que eu estou trabalhando. Né? Como que eu automatizo protocolar uma petição? Eu preciso saber qual é o conteúdo da petição para poder dar a classe CNJ lá que eu tenho que pôr, o assunto, né? Para eu saber montar as custas, montar os docs na ordem do que vai entrar naquela petição. É para eu poder ler certidões, né, e documentos externos no processo de due diligence. Então, eu preciso entender o contexto do trabalho jurídico, o conteúdo, para dar essa automação administrativa. Então, o bacana disso é a gente falar, nós temos que pegar a gestão e temos que fazer a gestão ser incorporada nesse processo. Então, aí nós tivemos essa feliz oportunidade, essa feliz união, que foi ter comprado, né? A gente adquiriu a Allosoft, né? Que era uma empresa tradicional de softwares de gestão, para escritório de advocacia, principalmente, mas que tinha todo esse arcabouço montado de tecnologia, mas que precisava evoluir. Né? Isso é uma coisa que é uma armadilha. Né? Sistemas, quando vão ficando mais antigos, e outras empresas de gestão, isso não é só a Allosoft, né? Tem esse mesmo problema. Você tem a dificuldade de evoluir porque você construiu tanto por trás. Mas, Ângelo, eu até usei a Allosoft no escritório, por coincidência, eu adorei. Mas eu vi que a tecnologia evolui rápido, né? E quão obsoleto fica, quão difícil é acompanhar isso. Eu acho que o principal ponto é quando você está trabalhando com foco, né? Então, quando você vira um sistema de gestão, um RP, a sua preocupação é muito extensa do que você tem que fazer. Você tem que atender o contas a pagar, o contas a receber do escritório, você tem que fazer a gestão de equipes, né? Controle de RH, de pessoal, todo o processo de faturamento, de análise de resultado, distribuição dos sócios e, claro, a gestão de prazo, a gestão de casos. Então, quando você muda para uma plataforma cujo foco é a geração de conteúdo, você muda também a lógica. Então, você fala, eu ponho essas funcionalidades, mas o primário, o elemento, o eixo central de evolução passa a ser o conteúdo. Então, o que é bacana disso é que, quando você muda o foco, você consegue desenvolver muito mais. E você consegue desenvolver muito a partir das coisas boas que já existiam disponíveis. Então, a junção, a união com a Allosoft é muito boa, porque a Luplex agora passou a ter toda a gestão do ciclo de vida, né? Que é a plataforma da Allosoft, que foi inteira absorvida e colocada dentro do nosso sistema, né? E agora é o Luplex Cases, né? E outros módulos que estão sendo agora lançados também, que é o Luplex Finance e o Luplex People. Você passa a ter essa gestão do seu negócio ou do seu departamento jurídico também dentro do sistema. Então, o bacana é que os sistemas antigos têm o seu valor, eles têm toda a complexidade. Mas se você fizer isso aliado com o conteúdo automatizado, você consegue muito mais. Então, coisas que antes você só tinham os sistemas de gestão, basicamente assim, eu faço isso, mas o nosso assim, eu faço isso de maneira automatizada. Então, a gente está falando de você construir um contrato, ou você analisar uma sentença para fazer uma apelação, ou pedir uma dispensa, ou fazer um embargo de declaração, e o sistema já lançar a hora disso. Já ser capaz de atualizar o provisionamento e fazer o cálculo, né, das contingências automaticamente, emitir a guia de custos e mandar para o cliente ou para o contas a pagar para ser pago. Você conseguir já fazer um resumo do que aconteceu e mandar para o seu cliente ou registrar
na ficha do caso, né, como a turma chama, ou ler uma intimação judicial e não só falar assim, entender qual é o prazo. Você falar, eu quero apelar e ele falar 15 dias úteis. Isso é bacana, mas muito mais bacana é você falar, não, eu entendi qual é o prazo. E eu acho que você precisa apelar, ou então você ganhou. Tem que você não precisa fazer nada. Quer mandar uma mensagem para o cliente? Também dá para calcular, né? E conectar, conectar o lançamento disso com o faturamento. Então, tanto para pagar, se você for um departamento jurídico, para você ter o controle das suas assessorias e poder saber se você está pagando por evento, né? Então, quando sai o julgado, mas também para você poder cobrar. Então, assim, tudo isso acontecer por debaixo dos panos, como se fosse como se fosse literalmente. A Luplex é um sistema de apoio à decisão para a construção de conteúdo, mas também tem um sistema de apoio de gestão, para que você não precise fazer esse trabalho. Como se tivesse uma secretária. Você não precisa lembrar dessas regras todas. Você não precisa lembrar e você não precisa fazer. Né? Então, você corta mais um monte de tempo do advogado. Você traz produtividade. Otimiza bastante. É uma junção, na verdade, são ações inteligentes que, a partir da geração de um documento automação, você vai conseguindo fazer várias coisas vinculadas à gestão do escritório, que vai otimizar muito. Então, você falou até da ideia da pessoa pensar mais na tese, se concentrar mais nisso, né? Então, além dela fazer isso com muita propriedade, ela vai conseguir gerir de uma forma muito prática também. O tempo que ela gastava gerando conteúdo, ela vai gerar mais rápido, mas tudo que gravita em torno desse conteúdo também agora você vai poder automatizar e cortar. Então, você consegue ser um advogado muito mais eficiente. Você consegue entregar muito mais. E hoje a gente sabe que um dos problemas que tem na advocacia, esse problema já é conhecido há muito tempo, né? Os advogados gastam muito tempo, os advogados trabalham muito. E com coisa não jurídica, né? Coisa não jurídica. Porque, assim, sei lá, um médico trabalha muito. Não é minha área. Eu não sei se é possível aliviar a vida dos médicos. Mas a vida dos advogados eu sei que é. Porque um advogado que está lá sofrendo e gastando 10 horas, 12 horas, 13 horas do dia dele, né, para conseguir fazer as coisas, ele pode fazer o mesmo em 7, 8 horas. Então, você, de fato, conseguir melhorar muito a sua vida. Então, você entrega mais para os clientes. Isso tem até uma missão de democratização do direito, porque com todo mundo usando isso, o preço dos serviços jurídicos vão até ficar mais baratos. E ainda assim as margens melhorarem. A gente não quer que o advogado ganhe menos dinheiro, quer que o advogado ganhe mais dinheiro. Mas que ele ganhe mais dinheiro sem precisar aumentar o preço. Ele, na verdade, vai conseguir trabalho, né? Ou trabalho, exato. Então, não adianta você falar, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu vou trabalhar 20% mais. Você fala, não, você conseguir entregar muito mais com menos tempo. Aí você tem mais qualidade de vida, você evolui mais profissionalmente, né? Então é resultado pessoal, né? de evolução profissional e resultado financeiro, né? De você conseguir, se você for um escritório, um resultado maior, e se você for um departamento jurídico, ser mais econômico. Ô, Ângelo, pelo que você está me falando aí, então, parece que você desacopla o expert do usuário, né? Então, a pessoa que senta com você para criar esse playbook, o sócio, né, o próprio expert, sei lá, porque às vezes tem num escritório que tem o criminal, tem o ambiental, e se, né, o sócio está fora... Você consegue... O que você vai conseguir fazer, esse desacoplamento, na geração. Né? Então, você não pode abrir mão do especialista. O especialista continua sendo o elemento mais importante. Na verdade, é o que a gente quer pôr ele no pódio, né? Tirar o trabalho manual, quem faz o trabalho de carga, né? Vou arrastar o arado. Falo, não, o importante é você fazer o trabalho de pensar. Então, o especialista, ele desacopla no sentido que quando eu for gerar um documento, eu posso fazer com que um estagiário possa fazer que o meu próprio cliente, que isso é uma coisa bacana, que ele possa acessar e gerar o próprio conteúdo. E aí você passa a ter, inclusive, um novo modelo de negócio, que é esse de Legal as a Service, né? Você conseguir ter a geração a entrega de serviços jurídicos por um escritório ou dentro de uma empresa, para o departamento jurídico, para as outras áreas, como um serviço online. Então, você interage menos no tempo humano, porque quando você for interagir com o seu cliente interno na sua empresa, ou você for interagir com o escritório, com o seu cliente externo, né, no escritório de advocacia, essa interação vai ser uma interação de qualidade também. Então, não é só o seu tempo que vai ser de qualidade, a interação também vai ser de tempo de qualidade.
que você vai falar com o cliente aquilo que é realmente importante. Você não vai ficar se preocupando com burocracia, né? Você passa a perguntar o contexto do que você precisa saber, você passa a comunicar o que está acontecendo no caso. Então, se for falar com o cliente, você vai falar o resumo do que aconteceu no caso, você já tem. Você já mandou um e-mail. Então, você vai falar de detalhes, por exemplo, ele tem que tomar uma decisão sobre o que ele tem que fazer. Se ele vai querer recorrer ou não, se ele vai aceitar aqueles termos que foram na negociação, que está tendo uma negociação difícil, que você está participando. Essa é a conversa boa. Ficar explicando a cláusula ou ter que escrever um resumo da decisão judicial de uma maneira que o cliente consiga entender, isso às vezes é 1 hora, 2 horas, 3 horas, que você não precisa mais ter. E aí você vai ter essa interação de qualidade com ele. Então, você desacopla nesse sentido. O usuário que está fazendo ou analisando o documento não precisa ser o especialista. Dependendo do que você estiver fazendo, não precisa nem ser um humano. E você deixa o humano no centro da parte intelectiva, da parte intelectual. E esse que é o negócio. Aliás, aqui é onde eu acho que outras empresas, eu acredito, né, que nós vamos dar certo, mais certo, e outras empresas falham. Porque a pessoa quer tirar o advogado da equação. Quando fala automação, eu quero tirar o advogado. Assim, não, você não tem que tirar o advogado. O advogado tem que ficar no centro. Ele é o elemento mais importante do trabalho jurídico. O que você tem que tirar é tudo que está atrapalhando ele. Tipo, tira a sujeira que está no óculos, tira o campo de visão, tira as distrações, tira os trabalhos, burocracias que ele não deveria estar fazendo, mas ele não tem alternativa hoje no jeito manual de fazer, se não for dessa maneira. E vamos deixar ele apenas pensando naquilo que é mais importante. Então, esse é o grande jogada de virada. Isso que a tecnologia, que a Luplex quer fazer especificamente, mas tem várias iniciativas diferentes, né, de outras empresas também, que é dar isso, que é empoderar o trabalho jurídico. O trabalho jurídico com J maiúsculo, ou com direito com D maiúsculo. É o trabalho jurídico que realmente importa. É aquilo que você vê do seriado do Suits, você acha que é advogar, né? É transformar aquilo na realidade. Esse aqui é o bacana e eu acho que é isso que a gente está tentando entregar agora com a Luplex. É uma colaboração positiva, né? Jurídica e tecnologia. Exato. Aumentando o potencial do outro, né? A tecnologia não consegue. Mas tem o GPT-4 agora. Os sistemas não conseguem fazer o trabalho dos humanos, ainda. Nem com essas novas novidades. Você precisa do julgamento, do discernimento de um profissional do direito. Você precisa disso. Mas você tem que focar nisso aqui. Então, o sistema, ele resolve 90% do problema, mas esses 10% que são a chave. Então, a tecnologia precisa do advogado, e o advogado precisa da tecnologia para conseguir ser muito mais produtivo e mais feliz também. Ô Ângelo, você falando parece fácil. O quão fácil é tanto criar esse playbook que a gente faz com os advogados ou com as empresas e para o próprio usuário depois construir o documento? Olha, para ser fácil, foi difícil. Então, o trabalho todo aqui foram de anos aqui de Luplex, né, de milhões de reais de investimento aqui em rodadas de venture capital também, né? E uma equipe agora maravilhosa, né? Junto com agora a turma da Lossoft também, para conseguir criar o que a gente chama, os playbooks obedecem, tem layouts e topologias, né, de lógica jurídica. Nós criamos um modelo semântico de referência para a representação das entidades do direito. Nós criamos estruturas lógicas que representam o direito, tanto na estrutura mais abstrata, quanto na parte de linguagem, né, que é a estrutura morfossintática do português. Então, todo esse trabalho que foi feito pela Luplex, e nos ombros de gigantes, né, porque teve muita coisa feita, inclusive academicamente, né, no passado, que carecia de uma implementação prática, né, que a gente conseguiu fazer, para aí você conseguir falar, agora eu consigo entregar alguma coisa fácil. Então, quão fácil é para o advogado? Agora é relativamente fácil. Agora você consegue ter conteúdos convertidos se você fizer o trabalho junto com a nossa equipe, que são os engenheiros jurídicos, né? Não é nem advogado, nem programador. Né? Aqui, engenheiro jurídico. É a camiseta, é isso aí. Então, é advogado, é programadora? Falou, não, engenheira jurídica. É a junção dos dois. Ao invés de risquinho, a gente devia ter posto um mais, né? Mais,
É porque o engenheiro jurídico é quem está juntando os dois mundos e é exatamente quem está fazendo essa ponte, né? E o fato de ser advogado ajuda muito, né? Porque ele entende a dor, entende outro lado. É absolutamente essencial, né, Alice? Você sabe, nosso time aqui 60% da empresa é advogado, de formação, com passagem em escritórios, com passagem em empresas, e precisa ser, porque o direito é opaco. É difícil saber todas as coisas do direito, né? Então, não é fácil para os não iniciados explicar os conceitos. Muitas vezes o direito nem é tão complicado, mas ele mas achar a brecha na lei é difícil. Ele é mais que a brecha, ele é oculto, é você entender o que é a brecha na lei, como você vai explorar, né? Você tem que ter muito conhecimento de prática. E aí, quando você põe um sistema para ajudar isso com você, o processo de implementação vai ser por mapear essa lógica jurídica, converter ela para um formato, né, que aí a máquina também vai entender, e isso a gente consegue fazer hoje, dependendo dos projetos, em semanas. A pessoa está com uma estrutura relativamente montada. Nós também estamos criando vários conteúdos padronizados, que o escritório tem que mudar, o departamento jurídico, ele vai lá e reprograma nos playbooks apenas o que é para ele. Então, por exemplo, a cláusula penal. Então, ele pode pôr o texto dele, ou ele pode ter um texto default lá que vai estar padrão ali como se fosse um vademecum, mas, acima de tudo, ele vai se preocupar agora qual é a regra. Assim, ó, eu aceito multa para rescisão do meu contrato com o meu fornecedor, ou só aceito se a multa for até 20% do valor do contrato, eu aceito, ou estou disposto a negociar a cláusula de arbitragem. Como que é a regra, se eu quiser, na disputa na justiça, de foro de eleição? Você, na minha empresa, fala, só pode ser no meu endereço, só pode ser na minha comarca, ou em São Paulo. Ou eu aceito São Paulo, mas eu também aceito Rio de Janeiro. Então, isso é que eu tenho que passar a me preocupar. Muitas empresas, às vezes, não têm esse playbook formalizado. E isso, sendo feito, você consegue converter o seu conteúdo, né, com o apoio da equipe da Luplex para esse formato. E esse trabalho de preparar não é nem a casca, a estrutura, né, para receber esses conteúdos e, junto com o cliente, mapear esses fluxos, essas regras jurídicas, esses primeiros princípios, né, princípios de primeira ordem, de como você vai praticar, né, o que é aceitável, o que não é, o que é negociável, o que não é. Isso, para ser feito, foi muito trabalho. Mas agora é um trabalho relativamente simples. Agora é um trabalho que dá para fazer bacana. Pode contratar já, tá? Para de ouvir o podcast, vai no site nosso e já contrata. Depois você pode continuar o podcast. Até essa é a minha próxima pergunta. Quem pode contratar? Para quem é o público da Luplex? Quem são os clientes? Luplex? Quem que vai clicar ali no link e contratar já? Pergunta maravilhosa, Alice. Nem parece que a gente conversou antes do podcast sobre isso aí, né? Olha, quem que é o cliente da Luplex? O cliente da Luplex é o escritório de advocacia, é o departamento jurídico e também, isso aí, uma coisa importante, são as legal techs ou law techs, né? Tem os dois nomes aqui no Brasil, outro mundo os dois nomes, que querem, porque a Luplex virou uma plataforma, um hub, né? Que você pode pôr outras soluções. Então, como a gente agora tem o ciclo de vida e a gestão e também outras funcionalidades, você pode pegar... Eu tenho uma solução que resolve muito bem uma coisa de, sei lá, um serviço de recorte de jurisprudência. Eu quero de intimações. Quero pôr dentro da plataforma do Luplex. Você pode integrar. Ou então, uma empresa, às vezes, fala assim, olha, o jurídico quer usar isso aqui, mas o fluxo de trabalhos de contratação de um fornecedor, que eu dei o exemplo, está no SAP, está em outros sistemas. Então, eu quero integrar isso com outros sistemas. Então, o bacana do Luplex é você poder integrar com múltiplos sistemas diferentes e entregar isso de maneira mais efetiva. E os clientes LawSoft vão ter tudo isso também? Os clientes LawSoft têm que ter, né? Você tem que ter um tratamento especial, né? Então, já estão na casa, né? Então, todos os clientes LawSoft vão poder ter acesso à Luplex. É claro que nós daremos uma condição diferenciada, né? A gente tem que fazer uma coisa especial para permitir que os clientes LawSoft transicionem e continuem tendo, não só tenham agora acesso às coisas da Luplex, mas também continuem tendo acesso a todas as coisas que eles já têm hoje da LawSoft. Só que agora dentro da nossa plataforma. Então, muito mais bacana. Você continua tendo tudo o que você já tinha e, na verdade, nem vai custar mais isso, porque você mudou agora para um plano que tem a Luplex toda como entrega. Então, você vai ter toda a parte de gestão,
a parte financeira, tudo. Automação, todo mundo vai estar atendido. Bastante ganho eles vão ter aí, o pessoal, né? É isso. A gente quer que essa transição vai ser mais suave ainda do que seria todo esse trabalho que a gente fez, como a Alice falou, de o difícil para ser fácil, né? Então, para você entrar e começar a usar o Plex, a gente fez todo esse esforço para ser fácil. Agora, quem é cliente de Lowsoft tem que ser muito mais fácil ainda. É quase no automático. Você já começa, está com tudo ali. E o seu conteúdo vai estar já integrado com os seus fluxos de trabalho, porque são os fluxos de trabalho que já existiam no LawOffice, no software da Lowsoft, mas que não estavam automatizados. Né? Então, agora eles vão estar automatizados na plataforma. Ângelo, temos centenas de milhares de advogados formando, formados. Dá uma dica. Você que sabe tanto desses dois mundos. Se alguém quiser entrar nesse meio mais de legal tech, um pouco mais de direito computacional, aonde a gente vai? O que a gente lê? O que a gente faz? Sabe o que é bacana do mundo moderno? É você ter mais opções. Não ter menos, né? Então, às vezes, quem não tem medo da coisa nova fala assim, isso aqui vai reduzir as minhas possibilidades. E quem está entrando no mercado fala, então eu tenho que fazer isso porque o jeito tradicional não vai mais funcionar. É o contrário. Você ser um advogado mais cabeça de jurista, né? A pessoa que vai pensar exatamente nos conteúdos, pensar mais profundamente no material, no texto, vai ter lugar para ele. Na verdade, vai ter mais lugar do que antes, porque antes você tinha que fazer também o trabalho. Eu tenho que captar cliente, esse é outro trabalho. Então, eu consigo, na verdade, criar múltiplos perfis de advogado. E um dos perfis, esse é um perfil novo que não tinha antes. Tá? Os perfis antigos eles são potencializados. O único perfil que é penalizado é de quem fazia trabalho não pensando. Então, assim, se você fazia só coisas muito repetitivas, você só está fazendo, sabe, eu estou ali no maquininha, no Ctrl+C, Ctrl+V, aí não, você tem que repensar. Você tem que repensar porque o direito não vai ser mais um lugar que vai dar para fazer isso. O direito vai ser um lugar de pessoas que vão estar sendo desafiadas intelectualmente. Mas aquilo que é o mais nobre da profissão tradicional vai ser potencializado. E o novo, qual que é esse novo papel? É o papel de engenheiro jurídico. É alguém que vai fazer a ponte. Porque é muito mais fácil, a gente acredita nisso, né? Esse é um dos credos da Luplex, que é muito mais fácil para um advogado entender o suficiente de programação, usando um sistema como o nosso, que a gente simplificou várias coisas e focou na transformação do direito. Né? Então, não é um sistema para fazer, não é uma plataforma para programar qualquer coisa, é uma plataforma para programar conteúdo jurídico. Então, como que eu faço como que eu faço essa transformação? Quem vai ser o bom de fazer isso vai ser o advogado. Então, o advogado é que tem que aprender sobre esse novo mundo e não a pessoa de TI, o programador, que tem que aprender sobre o direito. O pulo é muito menor daqui para lá do que de lá para cá. Né? Então, essa nova profissão engenheiro jurídico é alguém que, se você quer experimentar isso aqui, se é uma pessoa, me formei ou já estou formado, né? E para onde eu vou? Você não vai jogar fora o que você fez, o que você aprendeu, a carreira que você resolveu seguir, que é o direito. Na verdade, você vai adicionar isso aqui, que é muito menos do que o total de conhecimento que você tem, e você vai ser capaz de criar coisas novas. Você vai ser capaz de ser um profissional que vai estar fazendo essa formalização e essa organização do conhecimento. E aí, com isso, potencializar os outros perfis. Então, a profissão do futuro é advogar. Mas dentro de advogar, vai ter engenharia jurídica, vai ter o jurista, a pessoa que está criando conteúdo, vai ter quem está pensando em fluxos, em estratégias de negociação, né? Como eu pego o trabalho, remapeio esses processos, deixo eles mais eficientes, e quem está pensando nisso aqui como um todo, né? Que vai ser uma entrega que a gente vai conseguir fazer e potencializar para quem está dentro de um escritório, de uma empresa, conseguir fazer mais. Bacana. Acho que só para a gente finalizar, Ângelo, você comentou, né, para quem qual a empresa, né, que é a Luplex, para quem serve a Luplex, mas eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse de uma forma resumida, talvez, acho que redeclarando novamente, quais são os produtos e serviços que a Luplex vai oferecer. A Luplex, então eu falei, o público-alvo nosso são departamentos jurídicos, né? São os profissionais do direito. São departamentos jurídicos, são escritórios de advocacia, são
outras Lawtechs, Legaltechs que queiram como parceiras, a gente ser um canal de distribuição para que elas possam distribuir esse serviço. Então, é um meta-cliente, né? Porque eles passam a usar a plataforma para conseguir alcançar uma audiência maior, né? E também, claro, a gente tem o nosso plano de depois avançar para o mercado, para a administração pública. A gente gostaria muito de ajudar o judiciário a ser mais eficiente, o Ministério Público, os cartórios, né? Então a gente tem essa expansão, que a iniciativa privada está consumindo tanto trabalho nosso que a gente não conseguiu ainda ir para essa área. Pública. Mas esse é o público-alvo. Qual era a sua pergunta? Produtos e serviços. Produtos e serviços. Então, os produtos e serviços da Luplex. A Luplex vamos pensar no seguinte tripé, tá? Tem muitos produtos. Você entra lá no nosso site, na central de recursos, você vai ter uma lista de coisas que a gente faz. Mas é essencialmente construção e análise de conteúdo, né? Que é a parte automatizada de gerar e interpretar, né? Petições, contratos, sentenças, propostas, memorandos. Como segundo elemento do tripé, a gestão do ciclo de vida de casos, de contratos, de documentos societários. Então, é fazer a gestão toda de projetos, né, dos trabalhos jurídicos, de um serviço jurídico, de um dia a dia do trabalho de um advogado. E o terceiro elemento do tripé é tudo isso que a gente está falando. Fluxo e conteúdo poder ser analisado para eu te dar ciência de dados. Então, é você conseguir ter insights sobre os seus trabalhos, insights sobre a produtividade da sua equipe, sobre como as coisas estão andando e como que você pode ficar mais eficiente e também como você pode entregar inteligência para diminuir, por exemplo, a litigiosidade de uma empresa, né? Para você ser mais efetivo numa negociação. Então, que cláusulas funcionam, que cláusulas não funcionam, quais são os parâmetros que vão... Então, você conseguir entender a parte que a turma chama de análise jurídica, né? Ou legal analytics, né? Ou, aqui no Brasil a turma chamava de jurimetria também. Ainda muitos chamam, tem até a Associação Brasileira de Jurimetria, tem órgãos importantes aqui. O Brasil é um país que tem uma aspiração pela forma como o nosso direito era um dos países que estava avançando nos últimos anos em jurimetria até mais que outros. E a gente aqui quer dar a possibilidade da jurimetria ser materializada, que é com esses dados estruturados. Então, tripé, conteúdo, ciclo de vida e análise de dados. Aí dentro disso tem um mar de coisas que a gente vai fazer. Muito bom. Acho que era isso, né, Fran? Sim. Sem mais perguntas. Muito bom, muito bom. Obrigada, Ângelo. Obrigada, Alice. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um LuplexCast. Curtam, sigam o nosso canal, mandem sugestões, dúvidas. Estamos aqui para ouvir vocês e também comentar, fazer um outro podcast que a gente possa falar sobre um assunto que seja legal, que vocês se identifiquem. Acho que vai ser bacana a gente fazer outros episódios para a gente falar um pouco mais sobre o que é direito computacional, o que é engenharia jurídica, né? A gente aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Hoje foi uma pincelada geral, né? Mas foi bacana, gente. Muito obrigado.